hoje da mesma forma que seu avô estudava há mais ou menos 50 anos? Já parou para pensar qual é a relação entre tecnologia e educação? Uma pergunta simples. Você já assistiu alguma aula no YouTube, por exemplo? É um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje no podcast Academicamente. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao podcast Academicamente, o podcast mais acadêmico da Faculdade Adventista do Paraná. Aqui a gente senta e conversa sobre assuntos do universo de faculdade, universo universitário, de forma leve, divertida, que todo mundo consegue entender. Eu sou a Karen, eu apresento esse programa junto com o professor Tiago Santana. Boa noite, professor. Tudo bem? Deixa eu só pausar meu jogo online, um minutinho só. Valeu. Ótimo. A gente está aqui, preso no tema. Professor, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, senhor. Que bom, eu estou muito bem, estou preparado para falar sobre tecnologia. Pensa um assunto legal de conversar, hein? Eu acho que você gosta um pouquinho da pauta. Um pouquinho, ouvi dizer. Como sempre, a gente tem convidados muito especiais. Eu vou pedir para que eles se apresentem agora. Primeiras damas. Por favor. Professora. Olá, pessoal. Uma honra para mim estar aqui com vocês. E meu nome é Evelyn, mais conhecida como professora Evelyn. Sou pedagoga e atualmente eu estudo doutorado em Educação e Novas Tecnologias. Muito bom. Eu sou Marco Antônio, sou estudante do 4º ano de Pedagogia e vim aqui participar do podcast de um assunto que eu já acompanho um pouco de tempo junto com o professor Tiago. Gente, é um prazer recebê-los aqui. E para começar, eu acho que a gente precisa de uma pergunta básica. Qual é a relação da educação com a tecnologia, Prof. Evelyn? Ótima pergunta. Obrigada. Bom, a tecnologia, né, ela está inserida em tudo que a gente faz hoje em dia. Na verdade, observando, recentemente eu estava em um congresso e um professor meu lá do meu programa foi fazer uma palestra e ele ia falar justamente sobre tecnologias e ele falou algo muito interessante, que enquanto ele estava aguardando ali o início da fala dele, ele percebeu que todas as pessoas do auditório mexeram no celular em algum momento. Todas as pessoas, em algum momento, olharam o WhatsApp, olharam suas mensagens, alguns deram uma risadinha. Não, então, professores fazendo isso. Professores! Um evento. Imagina! Gente, vamos parar esse vídeo. Se esse vídeo fosse editado, eu ia pedir pra edição voltar e mostrar o professor Tiago no começo do programa. Todo mundo mexendo. Então, a tecnologia, atualmente, ela é praticamente uma extensão do nosso corpo. Porque a gente se sente atualmente desconfortável quando a gente sai de casa e esquece o celular, por exemplo. Parece que está faltando uma parte do nosso corpo. Então, tecnologia está inserida em tudo na nossa vida e na educação não poderia ser diferente. Porque para a gente estar conectado, para a gente estar atualizado, inovando e oferecendo uma educação que atenda esse público, que alguns chamam até de nativos digitais, a gente precisa incluir a tecnologia também na educação. Muito bom. Marco, você tem quantos anos? Eu tenho 23. A gente se expõe nesse... Não me faça essa pergunta. Delicado, né? Eu só faço pra quem eu tenho certeza que é mais novo que eu. Eu acho que Ou o professor Tiago. está no vídeo de todo mundo, mas enfim. Você tem 23 anos. Isso. Isso quer dizer que você nasceu em 2000. 2000. Beleza, a internet já existia. Mas você sente que mudou a forma com que você se relaciona com tecnologia e com a internet nos seus estudos nos últimos anos? Mudou totalmente. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia pra biblioteca estudar porque não tinha internet em casa. Eu vi da internet quando eu tava no 2º ano do ensino médio. Então, bem no finalzinho, eu lembro que eu ia estudar na biblioteca da minha cidade, passava a manhã lendo e acampava na casa dos meus amigos para estudar. E hoje em dia é tudo mais fácil, porque quando você tem acesso à internet, você tem acesso a muita coisa. E é muita coisa
que é de qualidade, mas também é muito tempo perdido que você gasta com joguinho, por exemplo, no começo do podcast. Você gasta com coisas que você tá estudando aqui, dá uma notificação, você vai, você passa horas e horas e você fala, é verdade, o que eu tô fazendo? Então a tecnologia ela é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Eu acho que um ponto que nós temos que analisar, na verdade, o primeiro ponto, depois tem o segundo ponto, que é a informação. Né? O Marcos trouxe essa notícia que até assusta, né? Alguém de 23 anos foi na biblioteca estudar quando era adolescente, mas isso faz parte mesmo, na realidade, não tão distante, só que é muito mais novo, é que não pegou essa fase. Nós todos aqui passamos pela biblioteca durante a escola. Sim. Porque a informação, ela era muito mais lenta para ser transmitida. Inclusive muda o papel do professor e muda a forma que nós aprendemos. Então, se no passado você precisava só do livro da biblioteca, que é muito importante ainda dar para a biblioteca, nós temos até um podcast que foi feito sobre a biblioteca, mas hoje a informação é muito mais rápida, chega muito mais facilmente, só que tem um ruído. Tem esse ruído e além da distração, que é uma segunda questão, que são os aplicativos, tudo aquilo que vem nos atrapalhar. Professora, pegando um pouquinho ali esse gancho sobre o papel do professor, qual deveria ser, qual é o papel do professor nesse mundo tecnológico? Porque não basta trazer e encher a sala de tecnologias. Tem que ter uma intencionalidade pedagógica. Com certeza, professor. E é interessante que o Marco estava falando aí, eu estava me lembrando da minha época, né? Que era muito pior. E para escrever o meu TCC, eu lembro que eu tinha que ir no horário do meu curso no laboratório de informática, porque acho que ninguém da minha turma tinha um computador, um notebook. Então, enfim, a gente tinha que ir para o laboratório para escrever, para pesquisar, para enviar e-mails e responder os e-mails. Uma vez por semana eu lia meus e-mails. Então, hoje em dia, a tecnologia, ela traz esse conhecimento fácil e também extremamente atualizado. Então, hoje em dia, uma referência bibliográfica que antes um livro tinha 10 anos, estava ok. Hoje em dia, eu não posso utilizar na minha tese, por exemplo, trabalhos extremamente antigos. Sim. Eu tenho que priorizar referências atualizadas, porque a gente tem esse acesso fácil por conta das tecnologias. A velocidade, né? Sim. E eu, enquanto professora, eu não posso dizer que eu sou expert em tecnologias, mas eu gosto de utilizar as tecnologias dentro da sala de aula sempre que possível. E eu acredito que o papel do professor nesse contexto, em primeiro lugar, é buscar conhecimento. Porque é impossível eu, enquanto indivíduo, ser humano, conhecer todas as tecnologias. Tem milhares de ofertas de aplicativos, de sites, de recursos educacionais digitais, e eu tenho que escolher, fazer essa curadoria, que eu chamo, fazer essa seleção de tecnologias, de conteúdos educacionais digitais, para oferecer para os meus alunos e que eu conheça essas tecnologias de uma forma eficiente para aplicar, né? Porque se surgir qualquer problema ali, eu consiga solucionar. E hoje em dia tem uma infinidade de tecnologias, obviamente, mas o que a gente mais escuta falar atualmente é justamente a inteligência artificial. Aqui no contexto educacional, porque impactou muito profundamente a forma como os alunos entregam as atividades, né? E isso é um caminho, acho que sem volta, e eu acho que a gente precisa discutir mais sobre como que a gente vai incorporar essa inteligência artificial dentro da sala de aula. Mas, em primeiro lugar, respondendo ao professor Tiago, conhecer a tecnologia que você pretende utilizar e oferecer, instrumentalizar os estudantes, né? Orientá-los sobre como utilizar. E para isso eu tenho que ter um planejamento muito bem elaborado. Eu não posso só chegar e dizer, use o ChatGPT hoje. Vamos usar o Kahoot. Então tem que ter, como ele falou, uma intencionalidade, um preparo e uma reflexão, porque toda aprendizagem profunda, significativa, exige uma reflexão por parte do aluno. Eu achei interessante você falou de instrumentalizar. Eu acho legal a gente refletir um pouquinho que nem todo mundo tem o mesmo acesso às mesmas coisas. Então,
Você falou que você estava no segundo ano do ensino médio quando foi ter internet em casa. Eu tive internet antes disso porque meu pai usava muito pro trabalho. Então eu sou 2 anos mais velha que você. Eu não vou saber fazer contas boas, mas eu tinha, 6 anos quando a gente começou a ter internet em casa. Era uma internet que hoje ninguém usaria para absolutamente nada? Era. Mais detalhe, né? Lá, tá ok, né? Sim. Exato. E era boa, né? A gente tinha um computador gigantesco. Quando a internet estava usando, você não podia fazer ligação. Não podia. Chegou a usar discada? Cheguei um tempinho curto. Eu peguei internet nos anos 90. Pai amado. Mas o que eu... Nos anos 90, porque ficava ocupado o telefone, só podia que não entrar podia. No sábado, depois das 2 da tarde. A gente ficava até segunda-feira, 5 da manhã. Não ficava, né? Claro, sim. Mas podia ficar até 5 da manhã na segunda-feira, pagando um curso só. Mas ninguém falava com você. Olha que interessante. É claro, não podia naquela época, porque a gente também tinha uma relação muito diferente com a internet, com tudo. Mas eu lembro que eu tenho um irmão que tem a sua idade. Então, eu e o Arthur, a gente tinha CDs para colocar no computador e joguinhos. E tinham alguns joguinhos que tinham liçõezinhas. Um tinha que responder um caça-palavra, o outro tinha uma continha de matemática, tinha todas essas coisas. Mas isso eu tinha, nem todo mundo teve. Hoje a gente olha para o mundo globalizado e pensa que todo mundo tem o mesmo acesso à internet que eu tenho. Tem gente que nunca pegou um iPhone na vida. Mas é um iPhone, todo mundo tem. Não é todo mundo que tem. Não é todo lugar que tem. Então, eu acho que é importante quando um professor entra na sala de aula, por mais tecnológico que a nossa sociedade já seja, ele precisa entender que nem todo mundo tem... a faculdade dá o acesso. Então, aqui todo mundo tem um acesso igualitário de tecnologia. Mas nem todo mundo tem o mesmo background. Nem todo mundo veio da mesma... Eu lembro de passar um perrengue no primeiro ano da faculdade, porque eu fui para uma faculdade como aqui na FAP, que vem gente de tudo quanto é lugar. E eu sabia coisas que meus colegas não sabiam, meus colegas sabiam coisas que eu não sabia. Então tinha aula que ficava muito visível. A diferença, A diferença. Você pegou um software de edição de vídeo. Eu faço o que aqui agora? E aí, qual que é o próximo passo? Exato. Então ter essa relação de... vamos sentar todo mundo aqui, vamos entender todo mundo e trazer esse conhecimento, esse preparo, eu acho que é muito importante. Isso me leva à segunda parte que eu queria fazer a pergunta. Vou primeiro jogar aqui pro Marcos, depois a gente faz o L ali com a professora e fecha aqui o U para nós discutirmos. Tá bom. Você acha que o aluno está preparado, Marcos? Você agora como futuro pedagogo, você como aluno acadêmico, os nossos jovens, vocês que nasceram depois dos anos 2000, sabem de fato usar tecnologia para a educação? Foram preparados para isso? De forma alguma. Eu lembro que os nossos professores, antigamente, do ensino fundamental, a gente tinha alunos que tinham computador em casa, tinha internet em casa, então eles imprimiam. O professor, para exatamente não utilizar o copia e cola, que é o que muitas vezes acaba usando pelo despreparo dos alunos. A gente tem, hoje em dia, uma estrutura muito grande em relação à tecnologia, porém, hoje em dia é usado de uma maneira que o aluno, ele, ao invés de usar para estudar, ele usa para passar por fora. Para tentar assim, eu consigo engambelar. Hoje os alunos não estão preparados para isso. Porque hoje em dia eu vejo que os alunos eles têm muita tecnologia, muita coisa, mas muita coisa inútil também. A tecnologia ela acaba ajudando em muita coisa, só que sem o preparo necessário, ela acaba atrapalhando em muitas outras coisas. Então, hoje em dia, eu lembro que na minha época, todo mundo tinha que fazer à mão, porque senão ninguém ia estudar. Hoje em dia, você copia e cola, tá pronto o meu trabalho. Coisa de 2 minutos está feito. Então, hoje em dia, tem essa diferença muito grande. Do aluno ter muito, o que a gente não tinha antigamente, mas do aluno usar pouco, que era o que a gente fazia antigamente. A gente não tinha e procurava e usava, e eles têm, não procuram, não usam. E essa tecnologia que a gente tem, que facilita a nossa vida, na verdade, nesse contexto que você exemplificou aí, ela acaba dificultando o processo de aprendizagem, porque você simplesmente faz uma copia e cola, e você não se deu o trabalho nem de ler, e muito menos de refletir sobre aquilo. Então, esse
essa geração, já existem estudos que foram noticiados amplamente, que é uma geração que, às vezes, a maioria dos adolescentes de 15 anos tem o QI inferior ao dos pais. Ao dos pais. Então, isso é chocante, porque ao mesmo tempo que nós vivemos na sociedade do conhecimento, da informação, da tecnologia, nós temos estudantes que não têm uma capacidade atencional adequada, porque o uso excessivo de tecnologias também prejudica a nossa capacidade de atenção, de qualquer indivíduo, não é só de crianças, até eu mesma, se eu ficar muito tempo na tecnologia, depois eu tenho dificuldade para me concentrar numa palestra. Se torna necessário, né? Numa leitura, porque ele diminui a tecnologia excessivamente, usada excessivamente, vai reduzir a minha capacidade de atenção. Então, aí tem muitos estudos já falando sobre uma epidemia de TDAH, de transtorno do déficit de atenção, mas na verdade uma pequena mudança na rotina, uma redução no tempo de uso de tecnologias ajudaria muito os estudantes. Então, falando um pouco sobre o que você falou, que me chamou muito a atenção, sobre esqueci agora. Dá para editar isso? Não. Mas a gente esquece às vezes coisa mesmo. Normal, fica tranquilo. Se você acompanha o podcast academicamente, você sabe que eu sempre esqueço alguma coisa. Então eu me sinto muito representada nesse momento, não sou só eu. Lembrei. É que ela falou sobre a dificuldade de acesso. E realmente esse é um problema seríssimo que se acentuou muito durante a pandemia. Sim. Com o ensino remoto, então a necessidade ali de tecnologia para você se conectar e estudar e dar continuidade ao ano letivo, evidenciou muito a dificuldade de acesso, especialmente na América Latina e no Caribe, que são regiões com países com extrema vulnerabilidade, né? Então, realmente, não só acesso à internet, mas também falta de dispositivos, de celular, de computadores para estudar. Os básicos, né? Isso prejudicou e criou uma lacuna de aprendizagem enorme, especialmente nos países da América Latina e do Caribe, por não terem tecnologia, acesso à tecnologia e à internet. Até trazendo para o ensino superior, porque isso vai sendo, né, cada geração vai chegando aqui no ensino superior com essa bagagem cultural, com essa bagagem acadêmica. Quando eu comecei a trabalhar com EAD, não vamos falar de tempo aqui, né? Faz tempo. Entendemos. Era nos primórdios do EAD aqui no Brasil. Viu? Faz muito tempo. Quando a pessoa se matriculava, ela recebia um DVD. Sim. Não tinha nem a transmissão ainda. Não tinha uma transmissão ainda. Ela recebia um DVD. Tinha uma aula lá ao vivo só e não era obrigatório. Depois nós mudamos para lives. Era 1h40 de aula ao vivo de 2 professores, cada um 1h40. Pai amado. E hoje a gente não consegue trabalhar com uma live de uma aula com mais de 40 minutos. Quanto tempo a live da Chave do Enem tem? Vamos lá, a live de Chave do Enem são três aulas de 40 minutos, mas a gente sempre faz aquele pocket, porque o aluno não perca o foco, então a gente consegue fazer mais condensado, né, e cada vez mais condensado, porque é uma geração que vem com menos atenção ainda. Não, e olha, você então, saiu perceba de que 1h40 para 40 minutos. para meia hora, 40 minutos, e isso está chegando no ensino superior. Hoje, uma pós-graduação, a gente grava uma aula, isso é uma métrica mais ou menos padrão, a professora Evelyn sabe muito bem sobre isso, de 15 minutos. Uma aula curta, pocket, né? É bem condensada ali, porque pega só o que é estrutural. Então, isso reflete como a tecnologia vem alterando a forma que nós observamos o mundo e que nós nos envolvemos com a educação também. Gente, vocês acham... Agora eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Vocês acham que tem solução? Porque a gente levantou vários problemas da relação da educação com a tecnologia. Vocês acham que tem solução? Porque pontos positivos a gente sabe que tem. Eu consigo entrar na internet e estudar coisa que antes eu nunca... Por exemplo, eu fiz um curso de desenho de moda só porque eu tinha tempo para fazer um curso de desenho de moda. Fiz. Há anos atrás isso não aconteceria. Agora, tendo em vista todos esses problemas, tem solução? Se tem, como é que a gente faz?
Parte do princípio que nós temos que aprender a alfabetizar digitalmente os nossos alunos, professores, passa pelo uso correto, ético, profissional da ferramenta. Porque como você aprendeu a usar a tecnologia, Marco? Prática. Como você aprendeu a usar a tecnologia, professora Evelyn? Também. Alguém te deu um aparelho e falou, te vira. É. Como você aprendeu a usar a tecnologia, Karen? Alguém me deu um aparelho e meu irmão falou, clica nesse botão. Isso. Hoje as crianças recebem isso como cala-boca. Vamos ser bem sinceros, é a chupeta digital. A criança, ela sozinha começa. Quem alfabetizou ela? Quem ensinou os limites éticos? Quem ensinou como ela vai usar a ferramenta? Então, eu acho que passa por esse momento, né, de repensar a ferramenta e alfabetizar. Muito e todos importante. nós precisamos sermos alfabetizados nessa área. Marcos, sua opinião sobre? Eu acho que isso é muito interessante porque as crianças, a gente está vindo da geração Z para a geração alfa. Eu não comecei com internet. Eu fui ter internet no começo da minha vida adulta, da minha super vida adulta. Porém, os nossos adolescentes daqui, os adolescentes que a gente tem aqui, começaram com internet. Eu lembro de uma mãe que eu visitei em 2018, que falou bem assim, Marco, a minha filha tem 2 anos. Você que vai entrar na área de educação, o que você acha sobre isso? Eu falei pra ela, você quer dar celular pra sua filha? Dê. Quando ela tiver seus 15, 16 anos. Falou, mas é muito mais prático eu colocar um desenho ou entregar meu celular pra ela. Eu coloco ali no YouTube, ela vê ali. E hoje em dia, a gente tem a ideia de que isso é um cala-boca, que o meu filho, assim, eu preciso descansar, preciso fazer minhas coisas. Vou deixar ali. E os pais também não sabem o limite, os pais não sabem cuidar, os pais não sabem dialogar com isso. Não foram alfabetizados assim, não foram alfabetizados. Digitalmente. E muitas vezes nem nós, como professores, a gente sabe ainda gerir isso direito. Por exemplo, a gente sabe que a internet, o uso do celular, ele é ótimo em várias áreas. Dá pra gente trabalhar com isso, mas como? Não sei. Então o que eu faço? Ninguém vai usar. Então o que eu faço? Tá proibido. Isso daqui a gente não utiliza agora. Daí a gente vai para uma aula de tecnologia. Vamos para a sala de informática. O que a gente faz? Você entra em tal site faz isso. Mas não é mais prático se você tem ali, você aprende a trabalhar, ensina o aluno a trabalhar com isso? Não, a gente faz isso e muitas vezes a gente só não sei mexer. Então, vocês que nasceram com isso também não devem saber, então a gente não vai trabalhar em cima disso. Prof. Eu acho que a tecnologia, ela tem mais benefícios do que prejuízos. Mas é claro, a gente tem que refletir sobre os 2 lados da tecnologia e usar com equilíbrio. Então, eu parto do princípio de que a tecnologia tem que ser uma ferramenta que apoia o trabalho do professor e deve apoiar a aprendizagem do estudante. Então, é uma ferramenta de autoria. Hoje em dia, muito se fala na Inovando a Pedagogia, elaborado pela Open University, documentos da Unesco, da OCDE, do Banco Mundial, sobre o uso de tecnologia na educação. E o que todos esses documentos falam é que nós temos sim que utilizar a tecnologia, mas que os governos precisam viabilizar, né, especialmente nas escolas públicas, o acesso e os recursos digitais. E hoje em dia, a própria Base Nacional Comum Curricular fala sobre a importância de desenvolver criatividade, de metodologias inovadoras, de metodologias ativas, de um ensino mais prático, e que o aluno, o estudante, ele não seja apenas um mero consumidor de tecnologia. Perfeito. Então, o que eu acho que seria incrível que todas as escolas ensinassem como criar com tecnologia, como escrever um livro com o apoio da tecnologia, como construir um aplicativo, linguagem de programação mesmo. Quando eu uso um jogo de Minecraft numa aula de história para construir coisas, construir mundos, eu posso utilizar a tecnologia para tornar a minha aula gamificada, por exemplo. Então, metodologias ativas e uso de tecnologias, ensino híbrido, são alternativas muito eficientes e que precisam de tecnologia hoje em dia para a gente evoluir. E algo que eu acho incrível que a tecnologia viabiliza isso é a criação de comunidades de prática, que podem surgir com estudantes, com professores, com profissionais de qualquer área, né? Eu posso construir uma comunidade de prática só com professores de geografia,
só com professores de ciência, que são pessoas ali que têm interesses em comum, que querem aprender, trocar ideias, trocar as melhores práticas, enfrentar os desafios juntos. E é muito isso que o documento da Unesco, que se chama Reimaginar Nosso Futuro Juntos, um novo contrato social para a educação, que foi publicado ano passado. Esse documento fala sobre essa aprendizagem global. E para essa aprendizagem global, que inclua pessoas de todo mundo, que eu consiga aprender com um professor lá de Harvard, por exemplo, que eu consiga formar um grupo e aprender com pessoas do mundo inteiro. Estudar todo mundo junto. Estudando juntos, reimaginando juntos a educação. E a tecnologia é uma ferramenta eficiente. A gente viu, a partir da pandemia, que a gente pode conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, utilizando tecnologia. Então, essas são alternativas eficientes para enfrentamento dessas questões relacionadas à tecnologia, que eu enxergo assim rapidamente. Você comentando isso, Pro, eu lembrei de um projeto piloto que eu tive no ensino médio, que era o Mediotech. Mediotech foi uma programação que o governo do meu estado teve exatamente para ensinar programação para os alunos. Então, a gente do ensino médio, eu lembro que a gente começou no segundo ano do ensino médio, a gente se formou e ainda teve mais um pouquinho para a nossa formatura, foram 4 módulos. E eu lembro que a gente estudava sobre isso, a gente montava programas. Eu ainda comentei com o professor Thiago há um bom tempo atrás, acho que ele nem deve lembrar. Mas eu gosto disso, eu até cheguei a comentar com ele sobre o site que eu montei, porque a tecnologia dá para ser utilizada. Sim. A gente tem investimento para isso, a gente consegue fazer isso, mas como? Mas a que ponto? Porque, assim, a gente tem alunos que têm isso desde que nasceram, a gente tem alunos que se interessam por isso, mas o que fazer a partir disso? Esse é o ponto. Acho que a gente precisa ensinar nossos alunos não só a usar a tecnologia, não só a entender a tecnologia, mas buscar soluções que talvez a gente ainda não vai conseguir. A gente tem que encerrar o programa por aqui, mas eu quero encerrar fazendo um merchan e um convite. Vou começar pelo convite. A gente conversou um pouco aqui, mas ainda tem muito mais a ser falado sobre tecnologia e educação. Reflita um pouquinho sobre isso e deixa aqui nos comentários o que você acha. A gente quer ler, quer te conhecer, quer entender um pouco mais sobre esse assunto pela sua perspectiva. E aí o momento merchan é que aqui na Faculdade Adventista do Paraná a gente tem um programa chamado Media Tech School. O Media Tech School é um programa criado pensando inicialmente nos alunos do ensino médio, mas ele também é aberto para os alunos da faculdade, onde a gente ensina mídia, comunicação e tecnologia. Então lá você vai aprender um pouco sobre fotografia, sobre iluminação, sobre programa, sobre programação, que são coisas diferentes, e um pouco desse universo tecnológico. Se você tem interesse, seja muito bem-vindo, é só para procurar a gente lá no marketing, tá? É aberto, é gratuito, a gente quer ensinar você um pouco sobre comunicação, sobre tecnologia. Quem sabe daqui a pouco você não tá aqui no podcast. Eu também tenho merchan para fazer. Merchan para você, Thiago. Eu nunca dá para sair aqui sem merchan, né? Nós temos também aqui o nosso grupo de estudos em Ensino Maker. Nós trabalhamos com os alunos de pedagogia e também outros cursos do ensino superior, preparando pedagogos e profissionais justamente para essa alfabetização digital, programação e, além disso, trabalhos manuais. Então, aqui na FAP tem muitas opções. Vem para cá, aliás, você que gosta de mundo digital, faculdadeadventista.edu.br, olha lá os nossos cursos, olha tudo que nós fazemos aqui e vem com a gente. Muito bom, gente, muito obrigada por terem vindo no nosso podcast, é um prazer receber vocês, acho que a conversa foi super legal, espero que você aí de casa tenha gostado também, ou do seu quarto, se você mora aqui no internato, porque a FAP tem internato, procura lá no site, ó, muitos merchans aqui. A gente se vê no próximo programa, eu espero você, tchau!